Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Bandeirantes. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hoje, 26 de outubro de 2019. Estamos aqui para homenagear uma instituição. Salomão Esper completa 90 anos. Mais de 70 dedicados ao rádio. Uma carreira brilhante que, por decisão própria, está se encerrando. Essa rica história começa em Santa Rita do Passa Quatro, no alto-falante do Largo da Matriz, em meados dos anos 40. Com sua voz aguda de timbre inconfundível, animava quermesses e festas de fim de semana. Depois de fazer os antigos primário e ginásio em sua cidade, Santa Rita, foi para Pirassununga, cidade maior, cursar o colegial. E foi aí que teve o primeiro contato com uma emissora profissional, a Radiodifusora de Pirassununga, onde militava um outro descendente de árabes, Jorge Chamas, que depois se consagraria no Rádio Santista. Salomão Esper chegou em São Paulo em 1948, reencontrando seus irmãos mais velhos, Abrão e Calixto, que aqui já estavam. Um dos sonhos logo se realizaria: o ingresso na famosa Faculdade de Direito do Largo São Francisco. O outro, o rádio, não demoraria a tomar forma. Mas vamos deixar que ele mesmo conte. Aqui comigo a equipe completa do Jornal da Bandeirante Gente, programa que ele iniciou em 1978 e do qual participou até este ano. Cláudio Humberto em Brasília, Thaís Herédia, Rafael Colombo, Pedro Campos, Cláudio Zaidan, e recuperando o palavreado daqueles tempos em que o Salomão se iniciava no rádio, este que vos fala, José Paulo de Andrade. E também a moda antiga, vou anunciar. Senhoras e senhores, Salomão Esper. Bom dia, Salomão. Bom dia. Este que vos fala era acompanhado por locutores pretensiosos que se despediam assim: fulano de tal, e até amanhã, se Deus assim o permitir. Você acredita que a gente ouvia isso no rádio? Deus estava tão desocupado que tinha tempo de encaminhar o locutor no dia seguinte, no mesmo horário. Bom, era o tempo em que o rádio sobrelevava, o rádio estava acima de tudo, não existia ainda a televisão, que viria na década de 50, começo dos anos, e aí depois nós tivemos que enfrentar concorrências mais sérias. A disputa entre os radialistas era ditada pela vaidade, pelo orgulho, pelo prazer de saber que não falavam mais no box do banheiro, não cantavam no box, estavam falando para um público muito maior do que os seus familiares. Muito obrigado, Zé. Salomão, bem-vindo aqui ao estúdio do Jornal da Bandeirante Gente, que é sempre seu. Queria começar esse nosso bate-papo aqui pedindo que você dissesse aos ouvintes da Rádio Bandeirantes qual é a sua primeira lembrança de rádio, Salomão. Olha, a primeira lembrança de rádio mesmo, apesar da emoção da estreia na ZY3 Radiodifusora de Pirassununga, foi na Rádio Cruzeiro do Sul, aqui em São Paulo. Essa rádio ficava na Praça do Patriarca, ladeada pelas ruas Direita e Rua da Quitanda. Então, a primeira emoção poderia ser desfavorável. Depois de um concurso em que aparecia o nome de música, o repertório musical em alemão, francês, para testar. Eu falei, mas meu Deus do céu, parece que eu estou fazendo um concurso para a BBC de Londres. Será que precisa tudo isso no rádio? E eu me lembro que, apelando por um pouco de bom senso, a experiência de ouvir no Brasil, terra de tantos imigrantes, um pouco do sotaque desses alienígenas transformados em brasileiros, né? Eu ousava acertar de vez em quando. E acabei sendo escolhido num número de 2 vagas para ingressar na Rádio Cruzeiro do Sul. Essa emoção é a maior, a de conseguir um lugar
Eu estava batendo de porta em porta, fui na Rádio Tupi, me parece até que fiz um teste lá com microfone desligado. Eu olhava, não via fio naquele tempo, nós não tínhamos chegado nesse estágio. Ué, cadê o fio desse microfone? Eu acho que como foi um pedido a não ser desatendido, porque o pedinte devia ser mais categorizado, né? Botaram lá o microfone, simularam um teste. Logo depois também a Tupi começou a sua tarefa, a sua missão descendente, né? E foi bom que não tivesse começado lá. Fui na Record, o Blota me atendeu muito bem e me deu uns textos para gravar de cigarro. Imagina, hoje uma heresia, né? E eu saí de lá com os textos do Cigarro Mistura Fina. E gravei, levei para ele, mas aquilo ficou, era um disco chamado Disco de Papelão. Para você ter ideia, o estúdio era chamado Foto Cruzeiro do Sul, na Praça do Patriarca, e fazia gravação para os vaidosos. Como ele indicou, fui para lá, gravei, saiu aquele negócio todo esganiçado, era uma gralha. Falei, meu Deus do céu, como é que eu posso entregar um disco com a minha voz? Já não vamos me deixar prosseguir. O Blota, tranquilizador, sereno, amigo até de desconhecidos, disse, olha, se voz prevalecesse, eu não estaria no rádio. Foi assim que o Blota falou. E, de fato, diante da procura que se fazia dos locutores de voz grave, né? Estilo alguns que nós tivemos aqui na Bandeirantes. Sim. Humberto Marçal, Antônio Carvalho, Fábio Pérez... Tony Pimentel. E o Pimentel, o locutor baiano, que era um ímolo. Ele fazia aqui, o repórter nosso, era o nosso correspondente, ele, o Franco Neto, faziam. Então você se orgulhava de pertencer a essa classe. Mas então, voltando ao fato da Cruzeiro do Sul, para minha alegria, foi anunciada a vitória minha e do companheiro Cícero Mota, que depois virou comentarista esportivo. E a primeira emoção que eu senti foi, você vai começar trabalhando às 7 da manhã com o Chico Carretel, que está voltando para o rádio. Uma história antiga que eu já contei 1000 vezes. Mas como eu não posso inventar a cada entrevista uma história, eu tenho que ser repetitivo. Eu então imaginando ser ouvido em Santa Rita, os meus conterrâneos, os da minha faixa de idade, vamos me ouvir num programa caipira? Falavam assim. O locutor-chefe, outra pessoa boníssima, serena, disse, o Chico Carretel vai te dar grandes alegrias. Tá bom. Começamos a fazer o programa. 3 meses depois, havia um convite da Rádio Azul da Penha para o nosso comparecimento. Eu estava seguindo a boiada, porque quem sou eu para dizer onde deve ir, onde não deve ir. E nessa Rádio Azul da Penha, quando o Chico Carretel, que era o titular do programa, apelido dado a um apresentador sertanejo, Durvalino Peluso, por Menotti Del Picchia, que era da cidade de Socorro, como ele, uma coisa assim, eram amigos. E ele batizou o Durvalino Peluso de Chico Carretel. Bom nome para o programa sertanejo. Muito bem, chegando na Penha, a surpresa, uma multidão esperando. Se eu conto isso, pode parecer uma mentira, mas não tinha televisão, os ídolos estavam no rádio, né? E eu lembrei das alegrias que o Murilo garantiu que o Chico Carretel ia me dar. Chegamos lá, fomos carregados em triunfo, carregados no colo. Eu vindo de Santa Rita, estava sendo carregado. O que é isso? Muito bem. Quando o Chico Carretel anunciou, não só irei, como vou ver se consigo levar o Salomão Esper, meu irmão em casa mais velho, acho que está rindo até agora, até no túmulo, coitado. Ele disse, olha só, importante, ele ia ver se conseguia. Eu estava ali para obedecer, se vamos para o inferno, eu tinha que ir. Estava garantindo o meu emprego. Então aconteceu isso. Essa foi uma surpresa muito grande. Ô Salomão, nesse tempo todo aqui, a gente conviveu com centenas de pessoas, né? Muitas ainda estão, felizmente, outras ou saíram,
ou até o caso do Muíbo, né, que ficou décadas aqui, já falecido. E, aliás, o Muíbo, você e Joelmir Betting são as 3 pessoas mais bem-humoradas que eu vi aqui na Bandeirantes. O Joelmir, você e o Muíbo sempre rindo, contando coisas engraçadas, vendo o lado positivo até de situações difíceis e sempre com muito bom humor. É verdade. Isso é inato? Você nasceu com esse bom humor? Qual é a fonte desse bom humor, Olha, o meu pai já era bem-humorado. Meu pai era um turcão grandalhão que falava alto. Segundo o falecido médico Dr. Samuel Atlas, irmão do antigo diretor nosso, Júlio Atlas, ele dizia: o seu pai é de uma terra de homens altos que falam alto. Como vai você? Ele imitava, e era assim mesmo. Muito bem. O meu pai morava na Avenida Severino Meirelles, em Santa Rita do Passa Quatro. E em frente à nossa casa havia a farmácia Galeno, comandada por um corintiano, Antônio Alves dos Santos, que morreu até depois de uma vitória do Corinthians por 3-0, já não sei que ano. Ele não resistiu a essas emoções. Sim. E faleceu. A mulher dele era uma professora, com voz esganiçada, bem esganiçada. Ela gritava do alpendre da casa para a farmácia que estava em frente: Tonico! Desse jeito, Paulo. O meu pai, observador, varrendo a calçada, em frente à lojinha, viu uma cabocla com manga japonesa, pela primeira vez, com a vassoura na mão, manga japonesa. Exibir o braço já era uma audácia naquele tempo. 1945, Sim. 46. Quando o farmacêutico sai de casa e atravessa a rua, meu pai gritou: aê, Tonico danado, arranjou uma empregada mais bonita que mulher? E ela ouviu. A professora ouviu, retirou o banco que estava na frente onde meu pai sentava, tirou o banco pro velho não sentar mais, ofendida. Tirou o sofá da sala, Salomão? Tirou o sofá da sala. Então, bom, eu não vou continuar, senão vai muito longe. Se sobrar tempo, a gente volta ao assunto. O seu pai já era bem-humorado. Né? Bem-humorado, humoradíssimo. Ele saudava os casais que passavam, ele mexia, e beleza e tal, tudo com aquele sotaque, né? De quem estava tentando aprender o português. E em Pirassununga, que o Zé Paulo se referia, eu tive a oportunidade de encontrar grandes professores, já era um centro estudantil mais adiantado, com o instituto, com o ginásio que eu fui fazer depois. Mas em Santa Rita, que o Zé Paulo sempre fala, de tanto ouvir falar da dona Bibiana, a professora do primário, a dona Bibiana era mulher do dentista Mário de Abreu, e o casal tinha 15 filhos, 12 mulheres, 3 homens. A dona Bibiana faltava, portanto, anualmente, uns 3 meses, porque não havia liberdade de ficar em casa há muito tempo como parturiente. E ela, uma professora digna de menção, porque, para o nosso conhecimento, ela dava aula séria, severa, puxava a orelha de muita gente. Fez até um colega meu, desobediente, de tanto ela puxar a orelha dele, bater a cabeça na carteira, fez xixi nas calças. Nossa, em plena aula. Você pensa que um pai ia lá desfeitear a dona Bibiana? O aluno, se contasse em casa, apanhava mais. Tá louco. Era uma coisa inacreditável. Muito bem, mas ela era bem-humorada, inteligente, tinha dias para ler histórias. Ouvir dela o Aladim e a Lâmpada Maravilhosa era uma coisa sensacional, porque ela parava para explicar o que as crianças precisavam saber, né? E despertava a atenção da gente, inegavelmente despertava a atenção da gente. Foi dela que eu ouvi num dia que fiquei de castigo, porque as crianças tinham mania de ataque de riso. Alguém falava uma coisa, começava a risada, e havia aqueles que não podiam se conter, né? E aí ia de castigo. Não tem recreio, fica aqui e tal.
E uma vez que eu fiquei na escola, na classe, era o momento que chegava o almoço das professoras. E uma colega dela entrou, e eu ouvi, depois eu vim entender o que era. Eu vi ela falar, olha, então ele estava no poste lá em frente àquela casa, eu ouvindo de castigo, cabeça baixada. E passou o amigo e perguntou, o que, você está aí esperando a vagabunda? Dona Bibiana, educadora, disse assim, contou essa história. Não, eu estou esperando uma bunda vaga. Ora, depois eu fiquei sabendo que a equipe lá do Emílio de Menezes, que eles praticavam tinha uma prática do trocadilho. E a dezena tinha saber que a história não era dela, ela estava contando, adaptando a situação da Casa de Licenciosidades de Santa Rita do Passa Quatro. Salomão, para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, né, você é uma referência aqui da nossa história. Dentro da redação, é uma referência na preservação da língua portuguesa, né? E aqui, diversas vezes, eu tive a oportunidade de ser corrigido e de ver correções daquela história dos recuperáveis para a democracia, como o senhor sempre lembra. Eu falo com você, Pedro, porque acho que você é recuperável para a democracia. Exatamente. Salomão vinha dar uma bronca na gente, falava alguma coisa que você tinha falado no ar errado, que a colocação não tinha sido bem feita, ele falava assim, olha, eu tô te corrigindo, não é porque eu tenho nada contra você, é que eu acho que você é recuperável para a democracia. Mas é o seguinte, eu queria só contar um episódio aqui que envolve o Salomão. O Salomão Esper é nome de uma escola em Santa Rita do Passa Quatro. Já que ele está lembrando do passado, eu queria lembrar desse episódio aqui, que eu, como repórter da Rádio Bandeirantes, fui a Santa Rita do Passa Quatro para fazer a cobertura do dia da inauguração dessa escola. E eu já sabendo dessa história do rigor do Salomão com a língua portuguesa, eu cheguei antes lá à escola e estava por ali, e de repente eu vi o mestre de cerimônias conversando ali com alguém da organização do evento sobre o texto que seria lido para a apresentação do Salomão. E aí o mestre de cerimônias vira assim e fala, oh, mas isso aqui, essa palavra aqui se pronuncia assim, fala assim. E eu olhando aquilo, já pensei no Salomão, fui lá e falei, olha, se você tem dúvida, é melhor você mudar esse texto aí. Não vai me ler um texto errado aí que vai. Salomão, pelo que você acompanha, o ouvinte da Rádio Bandeirantes está vendo que a sua memória aqui é uma joia, né? Lembrar de todas essas histórias aqui que estão sendo contadas nessa justa homenagem. A língua portuguesa corre risco hoje? O mesmo rigor que se tinha nos anos passados não está mais sendo preservado? Qual que é a análise que o senhor faz hoje? Como vocês estão acostumados com o Delfim Neto uma vez por semana, deixa eu te contar, que é o que ele fala invariavelmente, né? O ginásio de Santa Rita, depois do primário com a dona Bibiana, eu tive a felicidade de contar com 2 professores, ambos padres. O padre Geraldo Miranda, que era o vigário da paróquia, e o padre José Jerônimo Balbino Fuccioli, ambos professores de português. O padre Geraldo Miranda era um orador sacro inato. Eu até orava, então, que primeiro contato com Vieira, porque a gente ouvia falar, né? Sim. Os sermões. Então, estamos em aula e eu lembrava, ele no púlpito era indomável. Aquela voz forte, grave, tonitruante. Os sermões dele não era como o Dom Helder Câmara falando com voz de santo. Sabe aquela voz de santo que é comum, você é padre? Era como se fosse a voz de Moisés. Acha, exatamente. E ele não, ele, com a ressonância natural que as igrejas têm, quando ele se inflamava no seu discurso... Um trovão. Era uma página mesmo da eloquência sacra. Parecia que as suas palavras jorravam diretamente da Bíblia Sagrada. E vocês imaginem eu, atencioso, ouvindo ele definir a fé. E o padre Geraldo Miranda dizia, a fé é a adesão da nossa inteligência a uma verdade sobrenatural. Sim. Não é uma boa definição? Ótimo. É ótima. Ótimo.
o professor... Eu acho que vale repetir, Salomão. É? Vale repetir. Vale repetir. A fé é a adesão da nossa inteligência a uma verdade sobrenatural. Muito bom. Era o tal do dogma, que é para você não procurar... Acredita ou não acredita. Não adianta ficar... Procurando explicação. Isso. E o padre José Jerônimo Balbino Fuccioli, fumante inveterado, fumava, viu, Zé Paulo? Até durante as aulas. Nem me lembre dessa parte triste da minha vida, viu? Então, e o padre José Jerônimo fez uma prova lá com os alunos pedindo que fizessem uma história, um conto, à vontade, ad libitum, como se dizia. E ele passou e parou diante de um companheiro, de um aluno que tinha lido uma história de incêndio, atuação de bombeiro. Ele, desesperado, vou me socorrer disso aqui, e escreveu lá. O padre José Jerônimo Balbino Fuccioli parou diante dele, olhou, leu, e escreveu na página em que ele tinha feito a sua narrativa. Ele escreveu: muito boa, mas já li algo semelhante a Lures. Quer dizer, não escapava nada, não adianta inventar apostando na ignorância do professor. E o português irrepreensível, né? Porque tinha colegas no ginásio, no fim do grupo, que pediam os afluentes do Rio Amazonas. O careta punha qualquer nome, Rio Pirarucuí, Mogi não sei do que, e aceitava, ninguém ia conferir. Enchia de afluente o Amazonas, na sua ignorância. Da Bapapuera. Então, você vê, eu tive essa felicidade de ter no primário e no ginásio cultores da língua, do vernáculo. Então a gente aprende alguma coisinha, né? Procuro falar, não tenho a voz grave do padre Geraldo Miranda, nem dos locutores citados aqui, com o apoio do Zé Paulo, concurso do Zé Paulo, e procuro vender o meu peixe, procurei de acordo com as minhas possibilidades. O Pirassununga é uma outra história que eu contarei no próximo intervalo. Salomão, bem, eu sou a novata da casa, eu não tive o privilégio, a honra de compartilhar o microfone da Rádio Bandeirantes com você, porque eu estou aqui, nós estamos em outubro de 2019, eu estou completando quase 8 meses chegando na Rádio Bandeirantes. Eu comecei a minha carreira de jornalismo na rádio 25 anos atrás, no rádio, né? E depois fui para a televisão, onde eu fiquei até pouco tempo. E estou absolutamente encantada com o rádio, mesmo sabendo que ele é hoje muito diferente do que era há 25 anos quando eu comecei e muito mais do que quando você começou. Eu chego no rádio no momento em que o jornalismo caminha entre o serviço, a informação e a análise, o comentário, a participação da gente. Aqui a gente trava enormes debates, né, no Jornal Gente todas as manhãs, discordamos, concordamos, nos provocamos para que o ouvinte possa passear ou caminhar entre várias ideias e vertentes daqueles jornalistas que estão olhando o momento. Eu queria saber de você, como é que você enxerga essa transição do rádio puramente como um veículo de serviço e hoje um veículo que assumiu a análise como um produto importante para os ouvintes? Olha, evidentemente que das diversas fases que o rádio passou, ao tempo dos shows, os programas de auditório, toda emissora tinha seu programa de calouros. Claro que houve um avanço. A televisão e o FM foram responsáveis por isso. O AM teve que se superar, porque houve um momento que o rádio FM tomou conta de tudo, era consultório. Onde você entrasse, você escutava uma estação de FM. Depois ela começou a ser repetitiva. E o pessoal foi achando que o residual que o rádio AM ainda detinha, atentava mais para as suas necessidades e os seus interesses. E o rádio AM ressurgiu.
está correndo um novo risco agora, porque o FM vai avançar. Mas, digamos, no assunto, ele foi sempre insuperável, na procura do debate dos grandes temas, né? Eu me lembro que a última entrevista do Boechat aqui na Band News foi de uma certa crítica ao rádio prestador de serviços. Mas ele fulminou. Eu cheguei até a pedir para o Barão, reserva para mim esse pedaço aí, mas já tenho registrado em casa, né? O rádio não foi feito para isso, prestador de serviço. E aí ele estava debatendo grandes temas, né? Acho que a política brasileira obrigava a uma dedicação total. Tenha outros veículos para fazer o rádio de serviço. Claro que não é todo mundo que concorda. Hoje você não pode sair de casa sem saber a previsão do tempo, o caminho, como é que está o trânsito. Em 24 horas dá para falar de tudo. Então. Dá para prestar Tem espaço serviço pra e tudo, analisar política. E hoje no Jornal da Bandeirantes, gente, nós estamos prestando uma homenagem a uma das figuras mais importantes do radiojornalismo brasileiro, aqui História da Rádio Bandeirantes. E para lembrar um pouco dessa história, Salomão Esper, José Paulo de Andrade, Rafael, Thaís Herédia, Cláudio Zaidan, Cláudio Humberto, ouvintes, nós vamos relembrar aqui um dos momentos marcantes da presença do Salomão aqui na Rádio Bandeirantes. Para nós, importante mesmo é a verdade. Bom dia, ouvintes da Bandeirantes. A verdade, o apanágio das lutas de Vicente Leporassi. Não foi fácil tomarmos esta decisão, a da supressão do programa O Trabuco, que vivia muito do talento, que vivia quase totalmente do estro, do conhecimento, da irreverência de Vicente Leporassi. Ninguém como ele saberia ser ator, saberia ser comentarista. Ninguém como ele teria a impostação de voz adequada para cada situação. Foi difícil tomar a decisão. Sabíamos que muitos protestariam. Sabíamos que muitos entenderiam a nossa decisão e até a apoiariam. Estamos aqui... 18 de abril de 1978, programa Jornal Gente, José Paulo de Andrade e Salomão Esper, aqui para lembrar esse momento histórico aqui da Rádio Bandeirantes, né, Salomão e Zé Paulo? Foi dramático, né, Salomão? Foi dramático porque dramático. 2 dias antes, Vicente Leporassi tinha morrido e o Leporassi faleceu exatamente no dia da folga dele, um domingo. Então, na segunda-feira, nós recuperamos o último programa que ele fez, que foi no sábado, 16 de abril, né? E na terça-feira entrávamos no ar já com um novo produto, que era o Jornal da Bandeirantes Gente, depois de uma conversa muito tensa até com o nosso diretor comercial da época, que era o Samir Razuki, né? E aí começou o Jornal da Bandeirantes Gente, o Salomão conta o resto, o Joelmir veio se integrar à equipe e foi o primeiro trio de apresentação. Bom, a minha afinidade com o Joelmir vem da afinidade de Santa Rita do Passa Quatro com Tambaú, a terra do padre Donizete, e de Joelmir Betting. Ele estudou durante acho uns 2 anos em Santa Rita do Passa Quatro, e as nossas cidades, né, segundo o batismo feito pelo Dr. Teixeira Paz, ex-prefeito interventor em Santa Rita, quando lhe perguntavam da cidade, ele dizia: Santa Rita continua resistindo valentemente aos embates do progresso. E Tambaú era a mesma coisa. Muito bom. Então, mas o Joelmir logo se destacou lá em Santa Rita. Eu já estava aqui em São Paulo, me falavam do Joelmir. E depois vocês imaginam ele entrando em assuntos gerais, depois de ter uma coluna de economia no programa do Leporassi, ele passou a ser titular, e o respeito que a gente tinha pela atuação do Joelmir. Ele trazia lá nas suas anotações o comentário econômico importante, e não adiantava você apartear. Ele voltava exatamente no ponto que ele parou, para que o seu comentário tivesse princípio, meio e fim. Tudo com nexo lógico e tal, né? Nesse ponto ele era inflexível. Agora, Salomão, como é que foi? É claro, os ouvintes conhecem o Salomão de tanto tempo no microfone. Como é que foi o período de gestor, chefe, aqui na Band, Salomão? Era a sua praia? Inicialmente, eu, quando saí da Cruzeiro do Sul, 4 anos depois... Você foi chefe do Zé Paulo muito tempo, né? Foi para a Rádio América. Foi lá que eu conheci o Zé Paulo.
com outro companheiro que fazia com ele o Atualidades Esportivas, um programa de esporte, boletim de O esporte. Atílio Ricó. O Atílio Ricó, que está em Portugal, brilhando ainda, né, Zé Paulo? Parece que está de volta, viu, Salomão? Eu não tenho encontrado, mas parece que ele voltou ao Brasil, né? Ele já cumpriu o seu quinhão lá em Portugal. Mas você era o diretor quando eu entrei na rádio. Exatamente. Ainda ontem, fazendo limpeza, eu vi lá os telegramas de parabéns, porque fui convidado, com apoio do superintendente da época, José Pesutti Cavalcante, para ser o seu sucessor. Ele era moço ainda, mas resolveu. E aqui, apoiado pela cúpula, porque a América integrava o Grupo Bandeirantes, cheguei lá também a diretor superintendente. Até a sua venda, isso aconteceu quando ela foi entregue a outros donos e eu fiquei definitivamente aqui na Bandeirantes. Mas a chefia, como é que foi, Salomão? Como é que isso pintou aí? A chefia, eu tinha muito cuidado, eu tinha horror de fazer demissões, né? Sofri muito com patrão inclemente no primeiro emprego, que se divertia mandando funcionário embora. Eu sempre dizia, se um dia eu for alguma coisa, vou fazer uma peneira fina para ingressar, porque eu não gosto de mandar ninguém embora. Então, admitido era para ficar, digamos assim, eternamente. Era essa a intenção, pelo menos. Sim. Você pode passar por injunções, por tristezas, por decepções e ter que tomar alguma atitude. Eu não podia ser um omisso. E depois, vindo para Bandeirantes, para minha surpresa também, João Saad, depois de alguns anos, me convocou para a superintendência aqui na sucessão do Murilo Leite, aqui na Bandeirantes, onde fiquei uns 15 anos sentado o dia inteiro numa cadeira, e eu evitava fazer comunicados. Eu descia e falava pessoalmente, achava que o comunicado não funcionava, ficava meio atrevido, deselegante, né? Saído do mesmo nível de todos eles, Perfeito. Virar um chefe tirânico, metido à besta, né? Então eu acredito que, não que tenha deixado saudade, mas não tenha cometido nenhuma injustiça, né? A não ser aquela que tenha escapado à minha percepção. Ô Salomão, em qualquer área, principalmente nas artes, né, há duplas que são históricas. E só são o que são porque foram duplas, né? Houve uma complementação. É verdade. Então você pensa em Tom e Vinícius, né? Lennon e McCartney, né? Cada um deles era brilhante sozinho, né? Mas o fato de terem combinado os talentos tornou a coisa muito maior, né? O que representa para você, e eu não estou colocando o verbo no passado não, representa mesmo essa parceria histórica com o Zé Paulo de Andrade? Olha, foi bom que você tivesse tocado nesse assunto. Os entrevistados aqui do sábado, sempre que há uma pergunta dos companheiros, falam, excelente pergunta. Eu não vou fazer isso. Quebra nosso A gente galho aí, adora. Salomão. A gente adora ouvir isso. Quebra nosso galho aí, Salomão. Mas ela me dá a oportunidade de saudar o Zé Paulo. Olha, ele disse que eu o aguentei fumando no estúdio, né? Eu não fumava ainda, passei um tempo, mas imitava meu pai depois, Sim. Só puxando a fumaça do cigarro sem passar para os pulmões, e já logo soltava. Sem tragar. Sem tragar. Sem tragar, como se falava. Fumava, mas não o tragava. que gerou até aquela piada. Mas o Fernando que faz, Henrique. depois do filante sofrer o assédio de 10 vezes tirando o cigarro, ele falou, poxa, mas você fuma tanto assim? Ah, mas eu não trago, não faz mal. Eu não... Ah, mas devias trazer, aquela velha piada. Mas devias trazer. E eu trocava ideia com o Zé Paulo, chefe do jornalismo. Evidentemente que quase nunca tivemos discordância na aquisição ou na demissão de quem o Zé Paulo julgava necessário entrar ou sair. E assim nas outras áreas também. Agora, esse conhecimento dos companheiros, sabendo das suas dificuldades, das suas agruras, me permitia pelo menos não cometer injustiças, que eu sabia o que doía mais no coração de antigos companheiros, na hora em que eu me alcei
a superintendência da rádio. Você era A superintendente? porta do Salomão, é bom que eu fale, viu, Rafael, antes que você prossiga, a porta do Salomão sempre estava aberta e ele cuidava de problemas não apenas da rádio, porque outros setores aqui, quando encontravam portas fechadas, iam lá no Salomão. É verdade. E lá tinha uma farmacinha também, viu? Eu fui o antecessor. Não é a farmacinha do Janot. Não, é outra. É a farmacinha de remédio mesmo, né? Eu fui remédios antecessor com as do últimas Vicente novidades. Celestino. Fui antecessor do Vicente Celestino, porta aberta. Eu Sempre queria aberta. só explorar um pouco mais a pergunta do Zaidan aqui, Salomão, porque o senhor era superintendente e o Zé Paulo era diretor de jornalismo. Exatamente. Né? Então vocês estavam juntos na gestão e juntos no estúdio também. Então era uma convivência ali demais. permanente. Foi se estreitando cada vez mais. E a personalidade de vocês ela é diferente, muito diferente. Né? O Zé Paulo é mais explosivo, né? Mais impaciente. Eu não conhecia isso, esse lado isso dele. não é, né? São características do Zé Paulo, os nossos ouvintes conhecem isso. O Salomão tem outra característica pessoal, temperamentos diferentes. O Zé Paulo... Isso poderia dar numa coisa muito ruim, né? Um não tolerar o outro ou um complementar o outro, né? E acabou complementando. Agora, eu tenho um relato pessoal aqui para fazer. Eu já conhecia os dois, né, de muito tempo, tô aqui há 20, mas no programa há 10 anos. E aí, quando passei a apresentar o programa com eles, já sabendo de como o barco andava, como as coisas andavam de um jeito ou de outro, eu já sabia que a explosão do Zé Paulo era aguardada, né? Então não causava lá surpresa, né? Agora, quando vinha do Salomão, aí é sério, né, Zé Paulo? Aí a gente falava, opa, agora... Né? Agora é pra respeitar. Agora a gente precisa refletir, porque realmente... Isso é igual quando o cara é condenado na segunda turma. Exato. Agora eu ultrapassei aqui a fronteira. Esse gosto vem, como o Zé Paulo lembrou, dos bancos escolares. No ginásio, além desses dois padres a que eu me referi, nós tínhamos o professor José Gonço. Baixinho, culto, elétrico, e ele era titular da cadeira de francês. Mas, professor que conhecia todas as matérias, faltava alguém, lá via o professor José Gonço substituir. E eu me lembro que ele, nessa aula de inglês substituta, ele alertava os alunos. Agora, prestem atenção na pronúncia e repitam comigo. E batia o pezinho no chão. Repitam comigo. É necessário. Em inglês ele falando, né? It is necessary. It is. Aquela meninada toda que ia no cinema, via os cowboys todo dia com aquele inglês e foram assimilando pelo menos a pronúncia, sabiam que o sotaque era esquisito, né? Mas ele era professor de francês. O inglês foi chamado pela sua capacidade de ministrar todas as matérias. Mas o professor José Gonço, não havia festa cívica que não contasse com o seu extra, com o seu talento. Salomão, o Cláudio Humberto está lá em Brasília também, ouvindo atentamente, e vai participar aqui conosco desse programa que comemora os seus 90 anos e também a sua despedida do rádio. Mais uma surpresa que muito me honra, viu? E eu só vou completar, então, cumprimentando já o Cláudio Humberto, completar que o professor José Gonço não tinha festa cívica que você não ouvisse versos de criação dele saudando a data. Por exemplo, no Dia da Bandeira, aparecia lá o professor José Gonço com o lábio inferior empurrando para cima o lábio superior e o bigode entrava até no nariz. E ele dizia: bandeira do Brasil, desfralda-te e palpita, ao vento que te açoita, ao vento que te agita. E não desmais não, que os bravos não morreram, aos pés do teu altar somente adormeceram. Ora, isso repetido em toda a festa cívica, é um poeta cívico, extraordinário, né? Eu dei um pequeno exemplo para vocês. Mas, olha a memória do Salomão, hein? O Zé Paulo o quê? O Zé Paulo, quer dizer, eu vi ele citar muitas vezes poetas e saudava, mas o Zé Paulo
Não sei, acho que ele achava uma frescura. O Salomão gostava. A hora da verdade, hein? Lá vem o Salomão com o poema de novo. Salomão, Vira e olha. mexe e vinha com... Não, mas fazer justiça a você. A sua cultura é inigualável. Eu não poderia jamais me ombrear, né? Olha, Eu mas sou um é- prático, olha, é eu sou um verdade. prático. Eu Você não- eu não, sempre você é um gostei. intelectual. Mulher Mas, Salomão. poetisa, sogro poeta, Aham. poeta mesmo, brilhante. Sim. E Professores, poetas. Eu gostava mesmo, viu? Salomão, obrigado por responder a excelente pergunta. O Zaidan já Salomão, me querendo conta uma tirar. coisa. Vamos ao Cláudio, Humberto. Então, Salomão, um prazer imenso, viu, participar. Eu quero que você saiba, eu tenho certeza que você sabe da honra imensa que cada um de nós aqui no programa temos de participar de um programa cuja reputação foi construída por verdadeiros monstros sagrados do rádio como você, Zé Paulo de Andrade, Joelmir Betting, e a gente todos nos esforçamos muito para honrar com cada minuto toda essa trajetória, toda essa enfim, a grandeza em que se transformou o programa e o rádio, né, pela sua voz, pela sua participação, sua competência, e você com a turma toda ao longo da história. Eu tenho uma curiosidade para saber de você, como você participou certamente de muitas discussões sobre quando do surgimento da televisão, por exemplo, e anos depois, né, não faltava quem dissesse que a televisão representaria o fim do rádio, né? Que o rádio ia acabar com o surgimento da televisão, porque afinal de contas a imagem associada ao áudio, aquilo ali era devastador, etc. Mas o que a gente viu é que agora, este ano de 2019, a audiência média no Brasil, a audiência média do rádio superou a audiência média da televisão aberta, mostrando a vitalidade do rádio, né? Agora temos aí a internet, e tem muita gente que fica dizendo, a internet ali vai acabar com o rádio. A internet está afetando até dramaticamente outras formas, outros veículos, né? Outras formas de mídia. Mas rádio não, né? O rádio, pelo contrário, a internet até parece que impulsionou o rádio. O que é que você pensa disso? O papel da internet face ao rádio, né? O futuro do rádio brasileiro. Vamos então falar um pouco sobre a persistência do rádio como veículo de comunicação de massa, resistindo aí a tantas investidas. A Rádio Tupi, foi fácil para a Rádio Tupi criar a televisão Tupi, a pioneira. Por quê? Já tinha elenco formado, cantores famosos, intérpretes famosos, humoristas famosos, cantores sertanejos, um elenco de artistas da música popular brasileira, né? Orquestra. Exatamente. E foram recolhidos pela televisão. A televisão estava praticamente pronta para Tupi, né? Agora, para quem não tinha uma rádio com elenco grande, ficava muito difícil. Tinha que começar, né, do nascedouro. Isso significa investimento e tudo isso. Muito bem. O rádio resistiu altaneiro a todas essas pressões e a esses progressos. Cada vez mais eu encontro gente que fala, não tenho paciência de ficar diante da TV. Claro, durante o dia a gente entende isso, você está trabalhando, e aquela história que fala do rádio, vai, te acompanha em qualquer lugar, o evento do Rádio Transistor, né, que fez o horário nobre do rádio mudar, quer dizer, o horário nobre passou a ser da televisão, o noturno, e o horário da manhã, a partir de 5 horas da manhã, é que passou a ser o filé mignon do rádio. Eu acredito que o rádio continuará nessa sua posição praticamente intocável. Ele tem lavrado tentos dignos de registro nos anais. E sobre a história da Bandeirantes, Salomão, o que o senhor pode trazer para o ouvinte da Rádio Bandeirantes aqui, que há muito tempo te acompanha aqui no Jornal Gente e também nos outros programas aqui da emissora? A Bandeirantes, ela, nos momentos mais importantes, né, da nossa democracia, ela esteve presente e marca sempre o início dos debates eleitorais. Essa é uma marca que ninguém tira da Bandeirantes. O senhor participou, o Rafael participa, o Zé Paulo participou também, de momentos históricos, né? Embates ali de candidatos que só levaram o Brasil
a consolidação do regime democrático. Qual a lembrança que o senhor tem, o recado que o senhor pode deixar desse momento histórico da nossa história aqui da Bandeirantes? Bom, eu começava aqui em São Paulo no fim da Segunda Grande Guerra, né? Conflito que foi de 39 a 45. E, evidentemente, quando até o Repórter S perdeu a sua importância, porque uma coisa é entrar naquelas notícias de última hora, narrando uma ofensiva, uma derrota, um desastre, um acidente, a derrubada de aviões, o afundamento de navios. Então era uma coisa, a instantaneidade do rádio ajudava muito, e ele era o pregador das notícias boas e ruins, né? O que precisava ser noticiado, o rádio noticiava. Tirando o período de Getúlio Vargas, em que a censura foi severa, como do movimento de março de 64, só que com muito mais repressão e muito mais vigilância. O DIP era implacável, né? O Zaidan também se lembra disso, né? Você acha o DIP pior que a censura no regime militar? Então, eu acho que sim, porque a coisa atemorizava. Você notava que o cidadão tinha temor até de pronunciamento diante da vigilância do Lorival Fontes, que era o ditador do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Salomão, a gente não tem mais o DIP hoje, não vivemos mais na ditadura, né? Temos uma democracia, mas vivemos hoje uma censura que cresce, que é a censura das redes sociais, que é a censura do ataque que tem sido feito, inclusive, por lideranças. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, ataca, critica a imprensa. Outras lideranças no mundo estão fazendo isso. Nessa sua saída do rádio, isso lhe preocupa? Como é que o senhor vê esse movimento desse ataque que a imprensa está sofrendo hoje e que não é por causa de um regime que se impõe, ou um regime de fato que se impõe, mas de um comportamento das lideranças? É preocupante, mas eu acho que com a reação e o recuo do opressor, nós também, mais uma vez, não temos o que temer. Eu duvido que haja uma radicalização completa para que, digamos claramente, a família Bolsonaro tenha consagrado seus ímpetos e os desejos repetidamente manifestados. A tentativa de evitar a publicação de balanços nos jornais, fazendo com que o Diário Oficial publique gratuitamente, ele imaginou com isso causar um prejuízo extraordinário aos seus algozes, à Folha principalmente. Mas ocorre o seguinte, os jornais do interior é que podem sofrer mais a consequência dessa decisão aí, de Bolsonaro anunciada solenemente, e não escondeu que era uma represália ao que se fazia com ele. Você fala da divulgação do balanço das empresas, balanço, né? Exatamente. Isso parece que não tem. Você imagina, a gente abre a Folha ou o Estadão e o Globo e encontra um caderno de balanço de 10 páginas. Uma liminar aí suspendeu essa decisão do governo. Então, que ele quer, evidentemente que ele quer. Se ele pudesse reinar imperialmente, claro que ele faria isso. A medida é até discutível, mas o problema é que ele ficou se jaquitando disso, né? Como uma confissão de que o objetivo era mesmo, prejudicar os jornais impressos. Estamos entrevistando Salomão Esper neste 26 de outubro, 90 anos de idade, e ele garante que, fazendo os 90 anos, ele para com a sua carreira. Para tristeza de todos nós aqui. Salomão, então a primeira pergunta desse bloco é essa: você vai parar mesmo? Eu vou parar. Eu já fico antecipadamente saudoso. Antes que a coisa se concretize, já estou com saudade. Mas pudera. O rádio me deu tudo. O rádio acenou até. Felizmente, a vaidade não me levou a tanto. Fui procurado por uma entidade de cego no começo da carreira para assinar um compromisso de lutar para que os espanadores fossem vendidos nas feiras só pelos cegos, fosse proibida a venda, fosse uma primazia que eles vendiam mesmo, mas queriam que fosse praticamente um monopólio. E eles garantiriam minha eleição a vereador com esse compromisso. Muito bom. Apoiado pela Associação dos Vendedores de Espanador. Veja só. E outro de Ribeirão Preto me procurou, ainda na Rádio Cruzeiro do Sul, tinha 3 ondas curtas,
com a seguinte proposta. Vê se é possível esquecer isso. Vocês se lembram que o telefone, alguns anos atrás, você demorava 10 horas para falar com Santa Rita do Passa Quatro. E de lá para cá, no mínimo 10 horas. Ficava no centro telefônico esperando que se completasse a ligação. Um cidadão pede para se encontrar comigo, me procura na rádio e fez a seguinte proposta. Veja como eu deixei de ser rico. Ele disse, olha, aqui em São Paulo o Jogo do Bicho fecha às 14 horas. Em Ribeirão Preto, às 17. Porque não há possibilidade de saber o bicho que deu, senão pelo telefone. E a ligação praticamente não permitia isso. E eu queria combinar com você. Você dá a milhar vencedora logo às 14 horas. A milhar escolhida. O milhar. E eu faço as apostas aqui uma vez por semana. E nós dividimos o dinheiro. Como é que ele queria que eu fizesse? Assim, olha, um ouvinte nosso aqui da Avenida Celso Garcia, 1394. Ele me ensinando. Repetindo. Ele já ia descarregar no milhar lá e ganhar o dinheiro. Sensacional. Mas Salomão, você também recusou... Mas não há um caso de alguém ligado do interior e conseguir a ligação em 1 ou 2 horas. Sempre um mínimo de 10 horas. Sim, mas você não respondeu. Você vai parar mesmo? Ele tá enrolando a gente. Estou falando. Salomão, e a história do baú da felicidade? Das alegrias que o rádio me deu, né? Então, eu tenho saudade, mas eu estabeleci, eu acho que é melhor parar enquanto ainda sou entendido do que começar a ter lapsos de memória próprios de quem é nonagenário. Mas, Salomão, você, assim, ser rico definitivamente não era o seu destino, né? Porque você também recusou a oportunidade de ouro ali da oferta do baú da felicidade. Conta essa história. Tem gente que me diz, mas escuta, isso não era crime na época. Se você dá foi uma brecha que deixaram para as cabeças luminosas, né, imaginarem essa situação. Mas que deixei de ser rico antecipadamente, deixei. Não posso me queixar da vida, mas poderia ser milionário. O Cláudio te perguntou aí da história do baú da felicidade. Não, o baú, o Zé Paulo fala, mas aconteceu o seguinte, eu trabalhei na volta do Nóbrega. Outra lição para aqueles do rádio que acham que, por ser do rádio ou da televisão, vão ganhar todas as eleições. Manuel de Nóbrega foi deputado estadual porque apresentava aqui o Boa Noite para Você, que já existia no Rio de Janeiro com Carlos Frias, se não me engano, e era uma saudação. Boa noite para você, operário que faz isso, trabalhador nesse setor, professor. Era sempre boa noite para uma classe, né? E ele se consagrou e se lançou candidato a deputado, procurado por partidos. Nóbrega topou. Teve, parece, 40 mil votos. Era uma consagração na época, uma coisa terrível. Claro. O Nóbrega começou a ser cobrado. O que o Nóbrega está fazendo? Não está fazendo nada. Eles acham que o deputado podia fazer o Estado progredir, acabar com o desemprego, né? O rádio tem... Quando o Ulisses Guimarães falou até para o São Paulo, quando o cidadão cai na realidade aqui na Câmara Federal, ele vê que não pode jogar solo, não é assim, ele faz parte de um contexto. Começaram a cobrar, o Nóbrega foi desmoralizando. Até um integrante da União Democrática Nacional, o famoso jornalista correto, Rubens do Amaral, escrevia também versos. E o Rubens do Amaral, ele escreveu, acho que era o jornal O Tempo, ou o Jornal de São Paulo, que durou pouco também, e ele escreveu um soneto sobre o Nóbrega absolutamente depreciativo. Tudo que faz merece cesta, não sei o quê. E a rima final, do terceto final do soneto, era: tudo que faz merece cesta, tornou-se agora deputado e basta. Até isso. Então ninguém mais queria. O Nóbrega era famoso homem de rádio no Rio e em São Paulo. Ninguém queria. Eu estava na Cruzeiro do Sul, Piratininga, ele... Não sei quem fez o contato, o Nóbrega vai vir para cá. E eu tinha o único programa de auditório, então eu divulgava, onde está a Nóbrega? Fizemos lá um concurso para procurar, até que ele apareceu triunfalmente. Muito bem.
diante do descrédito geral. Ele lança um programa de 11 a 1h da tarde, com os sketches que ele produzia, com os cantores que ele convidava, e foi um verdadeiro sucesso. A fila dos que queriam entrar no auditório, que tinha lá 200 lugares, 300 lugares, e pela Rua da Quitanda, as mulheres, pela Rua Direita, os homens, fila para poder entrar no auditório. Então, fracassado na política, ele voltou a brilhar no rádio. E o Nóbrega teve algumas experiências comerciais. Eu vi ele rasgando ações que os procuravam na hora do programa. O cidadão, quando viu o Nóbrega, estava rasgando. A gente conhece as ações, rasgando e dando o dinheiro. O salário, às vezes, não dava para todo mundo. Era uma empresa de siderurgia, não sei, que ele se associou e que deu com os burros na água, né? Então, eu cansei de ver isso e tinha essa prudência, essa cautela de não imaginar que o rádio ou a televisão consagram alguém indefinidamente e que você vai para lá e nunca mais perde o prestígio, né? Então, aqueles que estão seduzidos, aí, procurados na televisão, no rádio, são diversos. A tarefa não é fácil. Pode até ganhar a eleição. Agora, e depois que chegou lá? O que vai fazer? Será que essas lutas do orçamento são superadas com a sua eleição? Ele já tinha o baú na época, Salomão? Bom, então o Nóbrega criou esse baú e também não ia lá nas pernas. Quando ele foi para a Rádio Nacional, tangido aí, levado pelo seu sucesso na Rádio Cruzeiro do Sul, sucesso a que me referi, ele me consultou e disse: venho te buscar aqui, você vai comigo? Eu era o animador dele, o encarregado da volta dele para o rádio. Eu acho até que ele estava querendo mesmo retribuir, ou me achava bom, mas eu não fui, por 1000 razões. E aí ele teve contato com o Silvio Santos. Então eu digo, o Silvio Santos pegou o baú, comerciante que é brilhante, transformou aquilo nesse império. Então não é que me foi oferecido o baú da felicidade, não. Ele era do Nóbrega, não sabia o que fazer com ele. Mas o Silvio Santos entrou na vaga que seria sua. Exatamente. Se eu tivesse ido com o Nóbrega, talvez eles não se conhecessem assim profundamente. Essa é uma pequena história. Então, como e aí também... eu até completo, o Salomão falou aí da saída do Nóbrega, da Rádio Cruzeiro do Sul para a Nacional, e eu não lembro dele na Cruzeiro do Sul, mas lembro na Nacional. Eu ia ao auditório e eu estava lá no dia em que Silvio Santos estreou como locutor comercial do Nóbrega, substituindo outro grande vozeirão do rádio, que é o Elcio de Souza, né, Salomão? Exatamente. E com o Elcio e mais 10 animadores, né? Dessa capacidade, eu falei, mas o que eu vou fazer lá? Aquela é a rádio dos animadores, um melhor que o outro. Hélio de Alencar. Nossa, é uma coisa terrível. Mas se fosse Salomão, seria TVS do mesmo jeito. Então, mas não olha, para finalizar, só queria dizer, o rádio dá tantas alegrias. Quando você entra, ficam pensando que você pode fazer tudo. Eu fui convocado lá na Cruzeiro do Sul para fazer um programa de música e poesia. Eu já gostava mesmo. Lá pelas tantas, depois de alguns meses, eu faço contato com uma moça que eu percebi que era poetisa, que gostava das coisas. E aí, prosa vai, prosa vem, o que você faz, não sei o quê, solteiro, não é? Sou solteiro, mas tenho noiva, tenho namorada, e vou casar com ela, quer dizer, não enganei ninguém. Muito bem. De repente recebo uma poesia. Prestem atenção. Deixa que as minhas mãos dentro das tuas descansem afinal do cativeiro que tanto mal lhes fez. E longe do bulício atroz das ruas, ao teu afeto suave e hospitaleiro, possam elas sonharem outra vez. Pássaros fugitivos, fatigados, sedentos de carinho, deixa que entre teus dedos enlaçados elas encontrem, afinal, um ninho. Nada mais querem. Mas, se igual a toda a gente, abandonares as procelas, estas mãos que te imploram meigamente, humildes, resignadas, partirão sem bulha e sem alarde. A culpada fui eu, que cheguei tarde.
Muito bem. Então, Muito bom. e outra ouvinte preparou um caderno, mais de 1000 páginas, com Que memória. poesia, e a música ela achava que combinava com o poema. Batido a máquina, mais de 1000 páginas. Olha o trabalho que o ouvinte do rádio tinha. Está comigo até hoje, para quem duvidar. Então, grifado em vermelho as coisas mais importantes de cada poema e a música sugerida para o fundo musical do programa. Salomão, quando você veio para São Paulo, em 1948, o rádio brasileiro ainda era adolescente, praticamente adolescente. Ele vinha de 1923 na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, do professor Isso Roquete mesmo. Pinto, né? Mas olha, Zé, Então Rádio você é um Nacional- elo, sabe? É isso que eu queria que você destaca. Você é um elo entre os pioneiros do rádio e as gerações subsequentes. Qual a memória que você guardou daqueles 1948? Por exemplo, aqui na Bandeirantes, foi o ano em que Cid Moreira veio de Taubaté, né? Pra cá. Olha, sobre o Cid Moreira, eu não sei, eu não gosto de... Mas o Murilo Alberto Guimarães, quando anunciou o nome dos vencedores, quis nos conhecer, eu fiquei com o Cícero Mota, ele disse, olha, se eu tivesse uma terceira vaga, eu daria para o moço, e falou a cidade, e eu ficou no meu ouvido, qual seria aquele que podia ter tomado o meu lugar? E ele falou, Cid Moreira. Você acredita nisso? Depois eu telefonei para ele, antes que ele tivesse falecido, para ver se ele lembrava do episódio. Não. Viu? Então... O senhor telefonou para quem? Para o Murilo Alberto Guimarães. E ele disse que continuou. Eu não sei, eu não posso assegurar porque eu ouvi de relato. Havia 2 provas de improviso para o nosso ingresso. Uma era narrar um desfile de 7 de setembro no Anhangabaú e outro é os funerais de Monteiro Lobato. Eu devo ter ido razoavelmente bem, tinha que imaginar essa situação. E se falava naquela época que o Cid era o maior locutor, mas não era chegado a improvisos. Não sei se isso é verdade. Foi isso que informou a decisão da nossa escolha, né? E os grandes produtores da época, Salomão, de quem você se recorda? Nossa Senhora. Aqui em São Paulo, Oswaldo Molles, Rui Lemos, todos que já trabalharam aqui também, trabalharam na Record, né? O Túlio, né? Da Tupi, Túlio Lemos, era esse o nome? Túlio de Lemos. Túlio de Lemos. Ora, e havia os produtores de humorismo que, modéstia à parte, eram geniais. Naquela época, parece que se cultuava um humorismo bem diferente do Zorra Total, que eu acho o maior xarope da televisão. E a Globo, que é responsável por tantos e tantos programas de nível internacional, perpetuou essa barbaridade, porque faltam humoristas. O Max Nunes desapareceu. O Haroldo Barbosa desapareceu. Eram páginas de humor que você não conseguia desligar o rádio. A dupla sertaneja, Alvarenga e Ranchinho, eles viviam mais da piada do que do canto, né? E isso, hoje em dia, não é fácil encontrar. Salomão. E as orquestras? Orquestras. O meu programa de calouros na Rádio América tinha um relativo sucesso, mas toda a estação tinha o seu programa de calouros. E eu imaginei que a Bandeirantes poderia apresentar um programa com os vencedores semanais de cada rádio E a Bandeirantes mesmo batizou o programa de Juízo Final, que foi lançado aos domingos, com Silvio Mazuca, o regional famoso daqui, era o Santana, Zé Paulo? Da Nacional era o Rago, né? Da Nacional era o Rago. E com orquestras... Estou me lembrando agora... Outros tempos, né? 3 orquestras tinha Bandeirantes. 3. A Tupi também tinha. Foi aí que você gongou o Raul Gil, é? Pois o Raul Gil sempre fala isso, mas ele não conta os prêmios que ele ganhou, porque no próprio programa ele foi sucessor, foi o sucessivo papador de prêmios do programa também. E as Irmãs Galvão? As Irmãs Galvão apareceram menininhas ainda, né? Acabei de receber agora um disco em que elas aparecem com músicas da Inesita Barroso. E
crianças, acho que com 12 anos no máximo, apareceram no meu programa de auditório, havia aí uma proibição e tal. Sei lá, sei que quebramos o galho, elas se apresentaram e já com 12 anos foi um extraordinário sucesso, né? E de lá para cá não pararam, também tem 70 anos de atividade e ainda estão aí aparecendo convidados nos diferentes programas e nos empreendimentos musicais. Salomão, do que você acha que vai sentir mais saudade agora que você está saindo? O que você vai fazer no seu dia a dia, já que você não vem mais à rádio? Eu não sou um polemista emérito, polêmico pela polêmica, né? Eu gosto muito do debate de ideias, por isso acompanho o Jornal Gente com vocês, ficando orgulhoso de que como o rádio se renova e não perde, né, em importância, sem nenhuma tentativa de ser simpático. O povo que ouve o programa, a audiência, garante que eu estou falando absoluta verdade. Eu sempre dizia que Zé Paulo é testemunha. O Zaidan está fazendo falta no programa. Toda vez que alguém saía, ou Zé Paulo se lembra muito bem disso. Para minha alegria, o Zaidan hoje integra essa equipe a que eu pertenci no passado. São dois Cláudios, né, aqui no programa. Né? O Humberto lá em Brasília e o Zaidan. E eu como a única mulher da bancada, mas tô gostando. Então, mas na bancada, vocês entraram, um sucesso absolutamente garantido, sem empáfia, todo mundo conquistando o seu espaço pela gama dos seus conhecimentos, né? Mas o Zaidan estava aqui, né? Ele lembra um soneto que minha falecida mulher escreveu em resposta a investidas poéticas minhas, né? Em que eu dizia que era peregrino errante, e cada quarteto e terceto terminava: aquece a fronte fria o peregrino errante, e ela disse: já não entendo mais esses teus versos, fico confusa e com o coração sofrido, uma coisa assim, porque estou ao teu lado e não me encontras. Aqui, tanta gente está ao nosso lado e às vezes a gente não se encontra. Por isso, o Zaidan estava aqui perto. Estava do lado. Nós temos aquisições. Os ouvintes adoraram. Que a banda, como o do Cláudio Humberto, da Thaís, conquistas que a gente tem que exaltar a cada momento pela argúcia, pelo conhecimento, pela atenção que os condutores da rádio têm na fazer convocação. Mas esse já estava aqui ao nosso lado, que era o Zaidan, por isso que eu estou falando dele. Quando o Rafael entrou, já era da casa, ele é testemunha, porque eu nem sabia que ele ia chegar nessas alturas, mas eu já vaticinava. Falei, o Rafael não será aqui na rádio o que ele não quiser. O que ele quiser, ele vai ser, porque tem cabedal para isso. O Pedro não é outra surpresa, é um menino, né? Menino bom, né? Menino bom. Menino bom. Menino bom. Bem criado, bem criado. Então eu fico muito contente de saber que quando eu falava, trabalhei muitos anos no Jornal Gente, falar, é um sucesso até hoje. Espero que ele continue superando os seus recordes anteriores. Nós não podemos deixar de falar sobre o Corinthians aqui, né, Salomão Esper? Porque essa é uma paixão que alguns de nós aqui comungamos. E eu queria aproveitar o Corinthians, né, que remete, obviamente, ao futebol, para te perguntar por que nunca Salomão Esper, ou se é que foi alguma vez, eu não sei, queria saber a partir de agora, se aventurou nesse lado esportivo do rádio. Por que o Salomão não foi para essa área? Quando nós entramos, o Murilo Alberto Guimarães falou, vamos comigo, eu estou transmitindo futebol, eu quero que vocês falem alguma coisa, porque acho que versatilidade, vocês têm condição. Eu não sirvo para isso, sou torcedor, nem sei. Posso ter decorado alguns termos aí dos locutores, chargeado, mas eu não sei nada de futebol. Não, vamos testar. Chargeado. Costado da zaga. Costado da zaga. Isso, sofrer falta.
Salomão é locutor esportivo frustrado. Aí, né? domingo, Hein, Salomão? Corinthians e Atlético, eu gostaria se fosse bom. Mas eu tenho a percepção, a gente sabe no que pode se aventurar. Mas você é um crítico, se fabrica né? o locutor esportivo da noite pro dia. Mas você é um crítico. Não, é o tempo de Pedro Luiz, de Fiore Giliotti. Naquele tempo já de Pedro Luiz, né? E dos locutores da Nacional do Rio de Janeiro, que pegavam no país inteiro. Então, cada coisa no seu lugar, né? Cada roca com seu fuso, cada terra com seu uso. O meu uso é não ousar mais do que eu sei que serei capaz. E eu acho que esse foi um caminho razoável que eu segui. Mas e o Corinthians, Salomão? O Corinthians, então, ganhou de 9-0 do Atlético. Pode verificar que tem isso nos anais. Não sei quando foi, viu, Zaidan? Deve ter sido... O Celso Unzelt, que escreveu o almanaque do Timão, está nos ouvindo e certamente vai nos recorrer. Foi uma goleada do Corinthians. E eu peguei o microfone, entreguei logo. Eu mesmo percebi que... Corinthians, o Cícero depois virou... Atlético. O Cícero virou depois comentarista esportivo. Era o tempo em que a rádio tinha o Jorge Amaral, Arimonde Falcone, locutor esportivo, até famoso. Então vocês veem como as coisas... Por isso eles achavam que alguém poderia fazer, né, a substituição desses nomes. Mas foi uma incursão fracassada, contra a minha vontade. Felizmente, um pequeno teste só, né? E não estava disputando lugar nenhum. E o microfone estava com fio ou sem fio nesse teste? O que eu quero é de torcedor do Corinthians. O telefone estava com fio ou sem fio nesse teste? Esse estava com fio, Esse estava com fio. É por isso que é uma desgraça, viu? Muito bom. Agora, Salomão, você ouve muito a rádio ainda? O Salomão, além de trabalhar aqui, sempre foi o grande ouvinte da Rádio Bandeirantes, né, Zé Paulo? Chegava de manhã e falava pra gente, não, que hoje de madrugada eu ouvi não sei o quê, ontem à noite. Salomão, como é que você ouve o tempo todo a rádio? Com o rádio ligado. Eu durmo com o rádio ligado. Continua com esse ouvindo. Como o AM está sofrendo aí com o progresso da cidade, a construção de prédios altos, está ficando mais difícil, além da Avenida Paulista, a sintonia do AM, né? Então, eu utilizo 3 ou 4 aparelhos diferentes, às vezes sempre não entra. Quando não entra o AM, entra o FM. Então eu continuo fiel. Não com a facilidade de antes, quando a Bandeirantes tinha no dial pelo menos um dedo grosso de espaço, né? Hoje é um fio de cabelo. Você não pode deixar um vento tirar a rádio do lugar. Isso acontece com todas as emissoras de AM e a Bandeirantes sofrendo me obriga a sacrifícios para ouvi-la. Isso acontece mais no meu bairro. Eu faço também o recenseamento e em muitos bairros a audiência continua soberana. Salomão, e a cobertura da economia no rádio, hein? Que é uma coisa também que o Joelmir Betting, né, imagina, mestre, ídolo meu completamente, faz uma falta danada, mas ele não teve tantos seguidores, né? Economia é um tema chato para tratar no rádio? Como é que você está vendo? Não é que a linguagem dos economistas é hermética mesmo, é para uns poucos iniciados, não é para qualquer um entender, né? O Joelmir tinha essa virtude que era apregoada, que ele traduzia o economês. Isso. É verdade. Né? E depois, com a publicação do seu livro, o sucesso se cristalizou, porque aí sempre citavam a obra e dizia que quem queria entender de economia devia começar com Joelmir Betting, não com Adam Smith. Né? É verdade. Na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. E eu acho que é indispensável esse segmento em que a Thaís Herédia se especializou. E ela também procura, a gente percebe, não ser hermética, uma linguagem só para ela e para o Pércio Arida. Não, ela quer que todo mundo entenda. Claro. Né? Isso, a necessidade fundamental de ser didático. Mas a economia também, do ponto de vista das finanças, hoje se fala tanto em educação financeira, né? O senhor acha que o rádio pode ser um veículo para esse aprendizado da população, com a estabilidade que a economia pode começar? Se ele tiver consciência do seu lugar, porque não é por ter caderno de economia que a rádio pode ser. Depende do economista, depende de quem conduz, de quem se expressa, de quem consegue sensibilizar.
Eu Salomão. acho, por exemplo, que o professor Delfim Neto, que entremeia a análise política com a econômica, tem essa virtude. É mais fácil ele entendê-lo. Você pode discordar. Eu estou falando da capacidade Sim, as pessoas entenderem o que ele está falando, claro. De comunicação, verdade. Agora, Salomão, eu tenho muita curiosidade de saber o seguinte. Qual foi o momento, você lembra do momento que você olhou para o microfone assim e disse, quer saber de uma coisa, eu nasci para isto, e decidiu fazer a opção de vida de se dedicar à comunicação, mas sobretudo ao rádio? Cláudio Berto, você deve receber elogios, como deve receber críticas. O importante é que você não fique contagiado com um elogio. Porque na mesma intensidade com que você é admirado, pode ser... Tudo depende, é sempre um comportamento político. O cidadão... Agora, por exemplo, a faixa que se empolgou aí com a pregação do Bolsonaro, que começa a ter algumas decepções, ela fica difícil para reconhecer o seu erro, se é que houve erro. Não é? Então, é muito difícil a gente ter a consciência do que o povo realmente quer. E às vezes, por posições antigas, ou por a gente conhecer e entender que o povo está errado, você teima em ficar numa posição que vai contra a corrente, contra a maré. Aí você fica, desculpe o trocadilho, um homem ao mar, porque ninguém concorda com aquilo que você fala, tendo um lugar permanente. A economia oferece isso. Você não pode chegar a dizer, vai indo tudo muito bem, com 13 milhões de desempregados. Claro. Alguma coisa está errada. Né? Então, se você não dissentir da realidade, não querer tapar o sol com a peneira, você pode muito bem falar da economia, dos seus percalços, mostrando as suas dificuldades e naquilo que é necessário saber para entendimento da situação brasileira. Mas, Salomão, e aquele momento ali do insight, de você chegar, quer saber, minha vida é esta aqui, vou me dedicar a isso, vou fazer da minha vida, da comunicação a minha vida. Teve esse momento ou não? Ou, enfim, um dia após o outro? Eu só tive imensas alegrias, porque tudo que eu tenho, para mim, eu julgo que não é pouco, eu consegui atuando no rádio. Eu não tive outra profissão. Desde os 16 anos, lá em Pirassununga, 18 aqui em São Paulo, até hoje são 70 anos de rádio. Se estou vivendo bem e posso oferecer uma vida razoável aos filhos, é porque o rádio foi vitorioso na minha vida. Salomão, temos certeza de haver produzido um documento histórico. Você é uma referência para todos nós, desde sempre e para todo sempre, né? Eu sempre digo isso, desde sempre e para todo sempre você é uma referência, muito honrado de todos esses anos de convívio, de amizade, de ensinamentos, de sabedoria. Você vai fazer falta e nós esperamos que pelo menos você abra algumas brechas para de vez em quando conversarmos com você, tá bom? Com a minha atenção, vocês podem contar. Agora, se a cabeça estiver ainda no lugar... vai estar. Vai estar ainda por muito tempo. Nós estamos no limiar daqueles acontecimentos tormentosos dos velhos. Essa entrevista aqui prova que não. Que não, que está longe ainda. Muito obrigado a com todos. corpito de 60 ali no máximo. Cláudio Humberto, a você que de Brasília me deu a honra de participar, ao Zé Paulo, companheiro de sempre, não preciso dizer da minha alegria, senão a amizade não teria durado muito tempo mesmo, e aos novos e aos velhos companheiros que integram hoje o Jornal da Bandeirantes. Gente, o meu agradecimento mais sincero. Eu utilizaria aquilo que eu condenei. Vocês fizeram excelentes perguntas. Cumprimentando o Salomão pelos 90 anos e com tristeza nos despedindo dele, dessa carreira brilhante de mais de 7 décadas. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes.